Engrossamento peniano com ácido hialurônico? Fica aí que a gente vai falar sobre isso agora! Eu sou o Dr. Alexandre Miranda, urologista andrologista, sou também pesquisador e criador de algumas técnicas cirúrgicas e patentes na área de medicina sexual e andrologia. Para começar, vou pedir para você dar seu like, se inscrever e compartilhar esse vídeo. Gostaria também de dizer que tudo que eu vou falar aqui não é a minha opinião, e sim o que a gente tem de artigo, de publicação, de pesquisa na literatura médica. Quando se fala em aumento do pênis, todo homem fica interessado. Teve um estudo que foi feito com mais de 52 mil homens e mulheres ao redor do mundo e foi visto que 46% dos homens estavam insatisfeitos com o tamanho do seu pênis. E quando a gente perguntava para esses homens, 46% dos homens que classificavam o seu pênis como um tamanho normal gostariam de ter o pênis maior. E quando pegaram homens que já classificavam o seu pênis como acima da média, 18% deles gostariam de ter o pênis maior ainda. E quando foram falar com as mulheres, apenas 14% das mulheres gostariam de fato de aumentar o tamanho peniano do parceiro. Teve um trabalho muito interessante feito com 556 mulheres e perguntaram a elas, óbvio, a idade ali entre 19 e 49 anos, e perguntaram a elas para elas classificarem, dando 3 notas, 3 opções sobre se elas consideravam aquele item que estava sendo discutido, que era muito importante, ou algo importante, ou então sem importância para elas. E aí perguntaram, óbvio, sobre comprimento e sobre calibre. Quando falaram sobre comprimento peniano, 18% das mulheres disseram que era algo muito importante. Quando perguntaram para essas mulheres sobre calibre, 21,5% delas falaram que o calibre era muito importante. Então, no final, a gente pode dizer que nesse estudo, o calibre foi mais preferido, a preferência foi mais por calibre do que por comprimento peniano. E aí tem um monte de teoria em cima disso, de que, óbvio, só os 2, 3 centímetros iniciais da vagina têm uma sensibilidade maior juntamente com o clitóris. Faz mais sentido a gente pensar que o calibre tem mais importância que o comprimento. Mas, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o ácido hialurônico, né? O que é o ácido hialurônico? Ele é uma substância que está presente naturalmente nos seres humanos, está presente na nossa pele, nas nossas articulações, nos nossos olhos. E o ácido hialurônico, ele é produzido hoje em dia em laboratório, tá? Só para vocês terem uma ideia. E diferente do ácido hialurônico natural, esse que é produzido em laboratório, ele tem o que a gente chama de cross-link, quer dizer, ele tem links entre as moléculas dele. Então, ao invés da molécula estar sozinha, ela está presa, linkada, amarrada a outra molécula. Isso tem um motivo. O motivo de fazer esse link é gerar uma estabilidade maior e com isso também uma durabilidade maior para que não seja degradado esse ácido hialurônico. Então, isso tem uma importância em quanto tempo esse produto vai durar em você. O ácido hialurônico, na verdade, ele traz algumas vantagens quando a gente compara com outros preenchedores. Ele tem baixíssima chance de alergia, então não é necessário nenhum tipo de teste para você saber se o paciente é alérgico a ele ou não. Ele é mais estável, então ele pode ser guardado fora da geladeira, o que facilita o quê? Não só o armazenamento, como o transporte também. E tem uma coisa interessante, com a pele, ele hidrata a pele, né? E caso você tenha algum problema com o ácido hialurônico, a gente pode dissolver o ácido hialurônico. Tem uma substância chamada hialuronidase. E isso daí traz, então, muita segurança para a gente quando a gente faz um preenchimento com o ácido hialurônico. O início do seu uso, né, do ácido hialurônico como preenchedor, lá no mercado americano, foi em 2003. E no mesmo ano, em 2003, nós tivemos a primeira publicação com a utilização do ácido hialurônico no pênis. Só que eles usavam aonde? Na cabeça do pênis, na glande, para aumentar a cabeça e a glande. Somente em 2010 é que nós tivemos uma publicação com o uso desse ácido hialurônico para aumentar o calibre do pênis, né? Com resultados muito significativos. E de lá para cá, inúmeros trabalhos saíram na literatura. Hoje nós temos um número crescente de publicações internacionais e cada vez com níveis mais elevados de grau de evidência sobre o uso do ácido hialurônico como um preenchedor peniano para aumentar calibre, tá? Eu vou comentar apenas um desses trabalhos, onde eles compararam o preenchimento peniano utilizando o ácido hialurônico ou
utilizando o ácido polilático também, que é um outro preenchedor que pode ser utilizado. Eles pegaram no total 72 pacientes, 36 usavam o ácido hialurônico, 36 o ácido polilático. E o volume utilizado desses preenchedores foi algo em torno de 20 a 22 ml. O grupo do ácido hialurônico tinha uma circunferência. Só para lembrar vocês, quando a gente fala de circunferência, é você pegar o pênis e medir quanto tem ao redor dele. Você pode pegar uma fita flexível ou um barbante, botar no pênis em flacidez, tá? Esse trabalho foi feito com pênis flácido, mole, não com ele em ereção. E aí eles passaram a fita ao redor desse pênis, viram quanto tinha em centímetros essa circunferência. Então eu estou aqui comparando antes e depois da colocação de um desses preenchedores. Então eu vou falar primeiro do ácido hialurônico. A circunferência com pênis em flacidez nesse grupo do ácido hialurônico era de 8,3 centímetros. E no final foi de 10,97 centímetros, um aumento aí de 2,67 centímetros da circunferência. O grupo do ácido polilático, ele começou com uma circunferência de 8,16 centímetros e acabou com uma circunferência de 9,83 centímetros. Então, um aumento de 1,67 centímetros, menos do que o ácido hialurônico. E aí, depois de um ano, isso aqui é uma coisa incrível, o grupo que fez ácido hialurônico, depois de um ano, tinha 10 centímetros de circunferência, o que representava ainda 1,7 centímetros a mais de circunferência comparado com o que ele tinha antes da colocação do ácido hialurônico. No grupo que fez o ácido polilático, essa circunferência depois de um ano era de 9,45. Quer dizer, um aumento com relação ao que era de 1,29, menos do que com ácido hialurônico. E aí vem a outra parte, né? Tá, mas e aí? Esses pacientes, eles ficaram satisfeitos com a aparência peniana deles? Bom, esses pesquisadores pediram para eles classificarem, darem uma nota de 0 a 5, né? 0 não está satisfeito com a aparência peniana, 5 está absolutamente muito satisfeito com a aparência peniana, é uma nota maior que você pode dar. E aí eles perguntaram para esses homens com ácido hialurônico e eles disseram o seguinte: no início eles classificavam, davam uma nota 2,41, quer dizer, um pouco menos que a metade do 0 a 5. Um mês depois da colocação do ácido hialurônico, essa nota que eles deram foi de 4 pontos, quer dizer, um aumento de 1,29 pontos. Depois de um ano, eles classificavam como 3,88 pontos, quer dizer, uma diferença de 1,47 pontos. Quando a gente pegava o ácido polilático, eles classificavam na média o seu pênis no início de 2,9 pontos. Depois de um mês, 3,79 e depois de um ano, 1,29 pontos. Então, você vê que no final o ácido hialurônico acaba sendo um pouco melhor. E aí vamos passar para o que interessa a gente, que é a vida sexual desse homem. Também uma nota de 0 a 5. O ácido hialurônico, eles botaram 2,6 pontos iniciais antes de realizar o procedimento, com satisfação com a vida sexual. A nota foi para 3,72 depois de um mês, tá? Um aumento de 1,1 pontos em relação ao início. E depois de um ano, eles deram uma nota até maior, de 3,84 pontos para a vida sexual deles, maior até do que quando a gente avaliou em um mês. Um total de diferença de 1,24 pontos quando eu comparo lá com o início. Quando a gente pega o ácido polilático, essa pontuação de satisfação com a vida sexual era de 2,65 pontos. Chegou no primeiro mês depois do preenchimento com ácido polilático, foi para 3,53. E quando chegou ali em um ano, eles deram uma nota de 3,48, uma diferença de apenas 0,83 pontos quando eu comparo com o início. Quer dizer, o ácido hialurônico, ele deu uma satisfação sexual no final maior do que o ácido polilático. Então, comparando aí dois preenchedores. Com relação a complicações, no ácido hialurônico, eles tiveram apenas um paciente que complicou, que representa 2,8% dos pacientes que injetaram. E essa complicação foi que o local ficou um pouco duro, doloroso, e isso foi tratado com antibiótico e anti-inflamatório e se resolveu sozinho. No grupo do ácido polilático, essa taxa de complicação já foram em 3 pacientes, representando 8,3%. O que teve de complicação? Inchaço, dor, inflamação. Também foram tratados com antibiótico e anti-inflamatório e conseguiram resolver isso. Hoje a gente tem até, quando a gente começa a analisar essas evidências científicas, para vocês terem ideia, a Sociedade Europeia de Urologia hoje coloca na sua diretriz de 2023 o ácido hialurônico como um preenchedor peniano.
diferente dos outros anos, quer dizer, mudou a partir de 2023. Uma coisa que a gente sempre fala, se você está buscando um preenchedor, uma colocação do ácido hialurônico, primeira coisa que a gente fala é o seguinte: não crie falsas expectativas. Por exemplo, um paciente ele pode acreditar que colocando ácido hialurônico ele vai aumentar o tamanho do comprimento peniano dele. Não, ele não aumenta o comprimento peniano, tá? A gente pode ter até um ganho do pênis em flacidez visível, mas não é um aumento real peniano. O paciente também pode acreditar que vai ficar com um volume 10 centímetros a mais de circunferência. Não é isso. A pele ela tem um limite até onde ela pode se distender e você exagerar nisso pode aumentar o seu risco. Então, por isso que o volume acaba sendo visto pelo profissional de saúde que está te acompanhando. Alinha suas expectativas. Ela é um excelente método, sim, mas eu digo o seguinte, não faz milagre. Então vamos lá com parcimônia. Bom, quais são as contraindicações, né? Quem não pode fazer o ácido hialurônico para aumentar o calibre, a grossura do pênis? Bom, pacientes que tendem a desenvolver uma cicatriz hipertrófica, que é aquele paciente que faz um machucadinho e logo fica uma cicatriz grande, grossa. Esse paciente não é um bom paciente para fazer. Pacientes com alergia ao ácido hialurônico, embora sejam extremamente raras essas alergias, tá? Ou alergia ao anestésico também, que a gente não pode anestesiar, eu vou explicar como é feito. Pacientes que sofrem de porfiria também é uma contraindicação. Pacientes que apresentem processo inflamatório ou na pele do pênis ou infecções sexualmente transmissíveis. Às vezes um paciente está naquele momento que a herpes genital dele está aparecendo. Não é o melhor momento para a gente poder fazer esse preenchimento. Alguns detalhes que eu tenho que comentar. Um grupo de pacientes, são os pacientes não circuncisados, quer dizer, são os pacientes que ainda têm aquela pele que cobre a cabeça do pênis, que é o prepúcio. A gente tem que ter um pouco de cuidado na colocação do produto, tá? Quando a gente chega perto da cabeça do pênis, sempre tem que ter esse cuidado, especialmente nesses pacientes que ainda têm o prepúcio, que ainda tem essa pele na hora de colocar o preenchedor. Por quê? Porque se você exagera no preenchedor nesse momento, essa pele pode ficar difícil de você puxar e abrir, botar a cabeça do pênis para fora para você fazer uma boa higiene. Isso aí não deve acontecer. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Geralmente esses preenchimentos distais perto da cabeça, a gente acaba segurando um pouco, não exagera muito, principalmente no paciente que tem o prepúcio ali, a fimose. Todo mundo me pergunta o seguinte: tá, tudo bem, como é que é feito esse preenchimento? Como é que se dá isso daí? Bom, basicamente, o que a gente faz com o paciente, óbvio, a gente prepara a pele do paciente, prepara o local, bota campos estéreis, porque isso aqui é um procedimento que tem seus riscos inerentes, a gente tem que diminuir muito esse risco. Então, basicamente, a gente faz uma anestesia com uma agulhinha aqui nesse local, na base do pênis, exatamente aqui em cima, circundando um pouco, mas uma agulha muito, muito, muito fininha. Lembrando que sempre a gente pede para o paciente antes tomar antibiótico do procedimento, geralmente 1 hora antes do procedimento. Cada médico gosta de fazer de uma forma a introdução desse material. Tem médicos que gostam de usar agulha, tem outros que gostam de usar as cânulas. Isso aqui, ó, bem fininho que vocês estão vendo aqui, isso aqui é a cânula, que ela é flexível, semi-flexível, que a gente usa para colocar o preenchedor. Lembrando que o preenchedor ele vem numa seringuinha, tá? Geralmente ele já vem estéreo, dentro de uma caixinha estéreo, preenchido já com ácido hialurônico. E aí nós fazemos o seguinte, nós conectamos essa seringa na nossa cânula e entramos pela base do pênis, como vocês podem ver aqui, ó. Entra pela base, que é aqui embaixo, jogando essa cânula ou a agulha no ponto onde a gente quer depositar esse nosso material. Lembrando o seguinte, tem algumas técnicas em que se bota da base para a ponta, outras técnicas em que se coloca da ponta para a base, ou múltiplas punções, existem várias técnicas descritas na literatura. Mas no final o que a gente faz é entrar ou com uma agulha ou com uma cânula para ir depositando esse produto, esse material em áreas específicas, em planos específicos que são seguros para a colocação do material. E a gente vai então preenchendo até alcançar o volume desejado, que é o volume que a gente quer colocar. Óbvio que aquilo que eu falei, não pode exagerar. A colocação do produto de forma exagerada pode gerar repercussões e complicações. Uma outra coisa interessante no preenchimento é que existem colegas profissionais médicos, alguns preferem
fazer o preenchimento em etapas diferentes, em 1, 2, 3 sessões, geralmente 2. Outros preferem fazer de uma vez só, colocando todo o material, todo o produto de uma única vez. Ambas as formas estão descritas na literatura e isso vai da experiência de cada profissional. E aí vem o ponto. Depois que você preencheu, o que é para fazer, né, depois do preenchimento? Olha, uma coisa importante, você tem que entender que esse preenchedor ele demora pelo menos ali uns 5, 7 dias para começar a se fixar no local. Então você tem que massagear o pênis de preferência a gente fala para o paciente se masturbar, gerar uma ereção e aí ele vai manipulando, massageando para redistribuir esse preenchedor no ponto que ele acha que tem que estar. A gente já coloca numa forma homogênea, mas essa manobra do paciente depois é muito importante para o preenchedor não migrar e ficar uma quantidade grande em apenas um lugar, em um ponto. Após a colocação, o paciente deve pressionar esse preenchimento contra a parte dura, rígida do pênis dele, que é o corpo cavernoso, tá? Há no início, assim, alguma maleabilidade inicial desse preenchedor, que é feito com ácido hialurônico. Então você pode moldar ele do jeito que você acha que ele tem que ficar. Isso pode ser até benéfico, né, para ajudar a suavizar até pequenas irregularidades que possam ficar. Então você pode ir lá manipular para botar do jeito que você acha que tem que ficar melhor, tá? Você pode jogar e empurrar esse material mais para a cabeça do pênis, mais para a parte distal, ou você pode jogar para a parte proximal. Então a coisa boa é que o próprio paciente ele sabe como ele prefere, como ele gostaria que ficasse esse pênis, então ele tem essa mobilidade nesses dias iniciais, nos primeiros 5, 7 dias, para ele jogar esse preenchedor no local que ele gostaria, da forma como ele gostaria. Então é melhor, a gente sempre fala que tem que começar a moldar esse material de forma precoce, lembrando que tem que aguardar pelo menos 4 horas após a colocação do preenchedor para começar a fazer essa moldagem. E a cada dia que passa, aquilo que eu falei, lembrando que o tecido ele vai se fixando de forma gradativa no local onde você colocou. Geralmente depois de 14 dias, esse material está integrado ali. Alguns pacientes podem sentir, logo após o preenchimento, alguma dormência no pênis, tá? Pode ficar com alguma alteração da sensibilidade por conta do anestésico e tem muitos pacientes que demoram até uma semana para voltar a ter essa sensibilidade normalizada. A gente sempre pede para o paciente usar uma cueca que dê um pouco mais de suporte para não ficar sem cueca ou cueca muito frouxa. Isso não é recomendado logo depois que você faz o preenchimento. Ponto importante, não ter relação sexual nas 2 semanas iniciais, para a gente evitar que esse produto migre, que ele se mova, que ele saia do lugar e também para diminuir chance de infecção, que é uma preocupação sempre presente para a gente. A masturbação e a ejaculação, elas são permitidas. Exercício físico, sempre me perguntam, eu posso malhar, posso fazer o que eu quero fazer? Eu sempre digo o seguinte, evita fazer agachamento ou exercícios de impacto, tá? Como corrida, para a gente evitar que esse material migre, para evitar que esse material saia do lugar e vá para um local indesejado. E falar em indesejado, quais são os efeitos indesejados, né, que não gostaríamos que acontecesse, tá? Os efeitos indesejados, eles podem incluir, mas não se limitam a isso, tá? Mas geralmente é uma reação inflamatória, uma vermelhidão, um inchaço, né, que pode estar ou não associado a uma coceira, uma pressão temporária ali naquela região, alguma sensibilidade que geralmente dura uma semana. O que pode acontecer também, hematoma, equimose, ficar roxo, né? Ter um pouco de sangramento ali embaixo e gerar temporariamente alguma deformidade, mas isso depois reabsorve. Uma coisa que pode acontecer, embora raramente, é formações de caroços ali embaixo que você possa sentir. A vantagem do ácido hialurônico é que, caso isso aconteça, a gente pode ir lá com a hialuronidase e dissolver esses caroços que, porventura, venham a aparecer. Infecção e inflamação são riscos ali relatados. Mancha ou descoloração no local da injeção, tem alguns relatos sobre isso. E efeitos não tão satisfatórios desse preenchimento, né, da restauração. Lembrando que a gente sempre pode dissolver caso o paciente não goste ou não tenha... ou eu desejo uma mudança daquilo dali. E aí vem aquelas perguntas que todo mundo faz. Tá bom, mas quanto tempo dura esse preenchedor? Quanto tempo dura esse preenchimento? A gente fala em 1 ano, mas o que a gente tem visto na prática é que esses preenchedores, depois de 1 ano, 1 ano e meio, eles ainda estão lá. Tem relatos até de mais de 2 anos, dependendo do tipo de produto, do cross-link, que são esses links da molécula de colágeno, né? Tudo então depende do organismo do paciente, da reabsorção que vai acontecer com esse produto.
E aí me pergunto, e aí, aumenta quanto de tamanho? Pode acontecer, gente, de ter um aumento do comprimento quando perguntam de comprimento, tá? Vou falar do calibre. Comprimento é aquilo que eu disse. Se você pode ter sim com pênis flácido, com pênis mole. Pênis, quando você olha ele mole, devido até o peso e a ter mais líquido ali junto com aquele preenchedor, fica mais pesado e pende mais. O pênis aparenta mais comprimento do que o que tinha antes. E aí me perguntam sempre assim, tá, e aí, quanto de preenchedor eu tenho que colocar para o meu pênis chegar nesse tamanho? Bom, em geral, a gente fala numa média, tá? Numa média de 20 ml. Porém, esses produtos novos que têm uma reologia, as propriedades desses produtos que absorvem muito líquido, você coloca esse preenchedor e depois o que a gente vê depois de uma semana, 2 semanas, é que aumenta mais ainda o volume desse pênis, porque ele junta mais líquido. Então, quando você olha o seu pênis depois de colocar o produto, você fala, olha, acho que ficou bom. Lembra que vai aumentar mais ainda, tá? Então, o comprimento pode ser que apareça. Em relação a quanto vai botar de volume, depende. Eu tive paciente que a gente bota menos volume, 10, 12 ml. Outros pacientes a gente vai botar 20, 22. Depende do comprimento peniano. Depende da forma desse pênis e o que a gente deseja como resultado final. Óbvio que tudo tem um limite. Lembre-se que a pele do pênis não distende ad eterno. Ela tem um limite, a gente tem que respeitar esse limite para poder não ter complicações e deformidade. O quanto de aumento eu posso esperar do meu pênis? Essa é uma outra pergunta que fazem. Quanto que eu vou ganhar? Bom, o que eu falo é o seguinte, na média, 1,7 a 2,5 centímetros. O que significa isso? Bom, pega aqui, ó, seu dedo aqui, ó, fechado. E aí pensa o seguinte, bota 2 centímetros aqui, ó, eu faço isso, ó. Eu vou aumentar mais 2 centímetros. Então, aqui, ó, seria como era. E aqui, ó, como ficou depois com mais 2 centímetros. Faz isso em casa que vocês vão ter uma ideia de quanto mais ou menos vocês vão ganhar de calibre. Lembrando que isso aí é um volume bem significativo, tá, gente, para o pênis. E aí, assim, quanto representa 2 centímetros, é isso que eu acabei de falar. 2 centímetros representa muita coisa e isso dá uma diferença grande também. Lembrando que você também não pode exagerar no volume. Se você coloca volumes muito grandes, qual o outro ponto? Lembra que esse pênis vai ter que entrar naquele mesmo buraco. Vamos brincar aqui. Se eu tenho ele desse calibre, ok, penetrou. Se eu aumento o calibre, eu vou ter mais dificuldade de penetrar. Então, se você exagera, isso pode gerar uma disfunção erétil, porque o pênis perde uma rigidez axial, ele não consegue penetrar, começa a gerar dificuldade de penetração. Então, tudo que é exagerado gera problema, tá? Então fica a dica, nunca exagere no preenchedor. Se você exagera, gera problema, tá? Então, assim, eu vou terminar aqui, ó, antes de fechar o vídeo, eu queria fazer um alerta para vocês. Lembrar só o seguinte, o profissional de saúde que mais estudou, se aprofundou e que tem pleno conhecimento, tá, da anatomia, de todas as técnicas cirúrgicas, da região peniana, tudo que envolve o pênis, é o urologista. Só guardem isso. É quem se formou, estudou para operar, tratar o pênis, a uretra, as deformidades. Por este motivo é que o urologista é o profissional mais habilitado para fazer o preenchimento do seu pênis, tá? Com mais segurança. E afinal é que eu falo o seguinte, você não vai querer o pior para o seu amigão, você vai querer o melhor. E você não quer que dê nenhum tipo de complicação. E o que eu digo é o seguinte, complicação pode acontecer, está relatado em todos os trabalhos, mas a taxa é muito pequena, mas há uma diferença muito grande você ter alguém muito habilitado, que sabe cuidar do pênis, quando tem uma complicação de quem não sabe. Procurem sempre um urologista para vocês fazerem o preenchimento de vocês, não bobeiem com isso. Vou dizer aqui que o ácido hialurônico, né, o que eu posso dizer no final para vocês? Que o ácido hialurônico é um método cientificamente comprovado, tá? Com alta taxa de satisfação e baixas complicações, sendo um método seguro para engrossamento peniano quando feito por um urologista, tá? Então, gente, chegamos aqui ao fim do nosso vídeo. Caso você queira fazer alguma pergunta, basta entrar no meu Instagram, Dr. Alexandre Miranda, tudo junto, e vai lá, me envie uma mensagem com a sua dúvida e eu vou comentar as principais dúvidas em um novo vídeo, tá? Espero que você tenha gostado do conteúdo. Não se esqueça de dar seu like, de se inscrever e de compartilhar o canal. Então, gente, qualquer dúvida, manda mensagem, fiquem bem e vamos nos falando. Um abraço.